Bem, enquanto o pessoal vai chegando aqui, bom dia a todos. Eu vou revisar o material, aquilo que a gente tinha estudado até então. Começamos na aula passada. Vamos lá. A gente tinha visto esse texto, né? Esse texto em Vêneto. Então, ele inicia ali com uma série de informações sobre clima, né? Sobre meses, sobre semanas, etc. Eu leio ele mais uma vez para relembrar e aí depois a gente vai adiante de novo, tá? Então, secretário, este inverno Lesé está in corna, e Laurenti se lamenta da terra e de rancura. Rancura, para vocês lembrarem, que é a colheita. Eles é vero, serenissimo, ela l'ha visto che in janeiro e fevereiro tanti posti era sotto gli as e piova. Então nós temos janeiro e fevereiro, né? Ma adesso com a Verta le robe le verrà meglio. Verta, primavera. Cosa sarà lo fatto in Verta? O che sarà feito na primavera? In março verrà snetà i campi, in aprile i lavoratori rapesarà le rive delle acque. Então, março, né? Março igual português a pronúncia. Abril, rapesará, vem do verbo rapesar, que significa, né, consertar, enfim, reparar. Depois, vamos lá. In che divenhará lo fatto sto lavoro? De luni che arrivará e ordene, luni, segunda-feira. Lhe chegará para quem? Para eles, os trabalhadores. Aqui é dativo. De martes começará il lavoro dei campi. Marte, como sabemos, terça-feira. De mercuri, i grani saramena in fonteghi, ou seja, quarta-feira, mercuri, fonteghi, são os estoques. De dobbia, i cai dei paesi e fará reunião. Dobbia é o nosso dia da semana, quinta-feira. Depois ele vai, né? De venere venere para un sai i conti da Repubblica, ou seja, na sexta-feira, de sábado, i marcanti se venhará via para Venezia. No sábado, né, eles partirão para Veneza, ma de domenica, che tocca rispettare il di santo e cosita i polsarà. Polsarà vem do verbo polsar, que significa repousar, descansar. Benão e dopo Verta di sta farai quel che eles era prevedesto belche. Verta de novo, né, primavera. Está, verão, né? Sì, cara ela. Ela é o nosso pronome de tratamento para tratar de quem? Da Vostra Senhoria. Nesse caso aqui estamos falando do doge, né? Em maio ele sarà semenar il sorgo, em junho e luglio il laurente lavorará fim a sera. Então, mais um pouco dos meses, né? Junho e julho. Em agosto, a República la comprará novo formento para descansar caristie. Agosto. E corre varalo el outono. Em setembro, la venhará tacala vendema. Outubro, fonte que sarà em levrai. Em levrar, verbo preencher. Tá bom? Encher também pode ser. De gran. Em novembro, i barconi, embarcações, emerará il vin dritto Venezia. Vem do verbo menar, levar, né? In dezembre se farà-lo come che eles era fatto una volta. Giusto, carella. I grani sarà vardai para não patir minha fame, drio el inverno. Aqui nós vamos ter vardai, que vem lá do nosso verbo vardar, significa olhar, né? Mas ele também vai servir para supervisionar. Chegamos então na aula passada, a gente viu, né, essa parte da Staion, as estações em Vêneto, Verta, está, outono, inverno. Então, primavera, verão, outono e inverno. A gente também fez uma atividade ali com isso. Depois iniciamos essa parte de in Vêneto do indicativo passar, né? Mission está, TTC está. Então, só para lembrar que esse daqui vai ser, né, como no português, o pretérito perfeito indicativo. Eu estive, você esteve e assim por diante.
Então, vamos tentar fazer... Olha, tentem fazer uma atividade, uma frase pequena. Escrevam aqui no chat GPT, escrevam aqui no chat do, do nosso Meet. Escreva aqui no chat. Então, mi sono stati, te sei está, lui, ele está e assim por diante. Eu estive, você esteve, nós estivemos. Tentem montar uma frase bem pequena, só para a gente aquecer e lembrar disso aí. E já passamos para outra revisão. Isso aí, né? Luiz está casa, Mission está em Lombardia. Então, Maria até pode tirar ali a preposição em Vêneto, tá? E escreve casa com Z. Mission está casa. Pois Mission está em Lombardia, eu estive. Isso aí, tá, pessoal? Isso, Maria depois ela corrigiu aí, desculpa, eu não tinha visto. Então serve para isso, para vocês falarem de coisas, né, que já aconteceram, coisas no passado, etc. Acredito que não seja difícil, tá? Depois a gente viu também a questão da negativa. O Vitor escreveu: Missão está em Vêneto, inverno. Isso mesmo, Vitor. Daí só quando a gente vai escrever assim pode separar o NTE e coloca o L apóstrofe e inverno. Deixa a consoante junto com a vogal. É isso que eu quis dizer. L'inverno, né? Mission está em Itália, né? 3 volte, como o Christian escreveu. Tá, isso aí. Então vocês entenderam como é que a gente usa. Passamos. Aqui está a sua negativa, portanto é só a função da gente negar aquilo que a gente já escreveu. E as interrogativas. As interrogativas exigem um esforço um pouco a mais, né, da gente lembrar delas. Bom, so está mi, se tu está ti, eu está lu, eu está ela, se moi, sio, zele e zele. É que muitas vezes vai ser pronunciado sem o som da fórcula. Então, zei, ze e assim por diante. Aqui também, zeo, né? É por isso que muitas vezes vocês escutam, principalmente a variação de Vêneto Central falar bel, mas vocês não vão escrever assim, ó, bel, tá? Porque isso aí não existe. Tá? A palavra é essa a raiz da palavra, né? Então vem pra cá, ó. Bel com fórcula, bel, tá? Assim como o plural vai ser bei, não vai ser bei. Bom, vamos tentar fazer uma atividade, pelo menos rapidinha. Aqueles que conseguiram escrever as suas frases aí, por favor, escrevam as interrogativas delas. Com base no quadro que a gente tem aqui. Tentem fazer a interrogativa delas. Ó, o Jefferson escreveu: Sou está minha casa, eu está lu, casa ieri, sou está minha in Itália, inverno. Isso aí, tá? Então vocês só precisam vir sempre para essas tabelas aqui, porque quanto mais vocês utilizarem, vocês vão decorar isso, né? Vai ficar claro. Mi sono está em São Paulo, sou está mi em São Paulo, exato.
tá? O segredo da gente conseguir aprender não é só vir às aulas, tá? Então, o segredo da gente conseguir aprender é também utilizar isso. Então, eu tenho alguns colegas, enfim, que eles acabam fazendo o quê? Estratégias. Eles revisam o material, escrevem, né, de novo o que está no material, tentam montar frases, utilizar as frases e sempre tendo essa cola, né, passando. Eu me lembro que grande parte do que eu também aprendi, que eu não sabia, foi pesquisando, voltando para o material, olhando, lendo, não sabia utilizar aquilo, eu pegava as tabelas e começava, eu preciso escrever para alguém, né? Ou preciso escrever alguma coisa, mas eu não lembro como é que é isso. Pô, voltava lá para o material e olhava, vai demorar mais, né? Mas é assim, senão a gente não aprende, tá? Não, sem por osmose ninguém vai aprender, né? Eu sei que hoje tudo é muito querer rápido, rápido, rápido. A idioma não se aprende rápido, infelizmente. A gente precisa voltar sempre e usar essas muletas até que isso entre na nossa cabeça. A gente não precisa mais. Certo? Aí depois acho que a gente também já tinha feito essa atividade aqui. Vamos ver o que era. Sim, tínhamos feito. Só vou colocar na tela aqui para lembrar com vocês, porque é salutar também. Olha só. Então, no inverno eu estive em Belum, né? No caso, Beluno. Então o que vai acontecer? Intel inverno, som está, né? Som está a B1, porque vocês lembram que o artigo sempre na frente de cidade vai ser o a, nunca vai ser o in. O in serve apenas para países e regiões, né? Depois, você não esteve no mercado, ti no te está, então marcar. Eles estiveram conosco? Aqui já é pergunta. Daí o melhor é que a gente volte e veja lá a tabela das perguntas. Não vou fazer isso aqui. Mas vocês sempre vão ter que lembrar que não vai ser possível perguntar do jeito que vocês afirmam as coisas, tá? Então não adianta eu vir aqui e escrever. Eles estiveram conosco. Lori está conu ou conoi, né? Conoi, conoantri, né? Conu ou conoantri, tá? Não vai ser possível, porque isso aqui é uma estrutura afirmativa. Sempre que vocês afirmarem, ele não vale mesmo que tenha uma entonação interrogativa no final. Vocês vão precisar, sim, ir lá para aquela tabela e ver. Zei ou zeli está conoantri. Zei está conoantri, ou Lori, zei está conoantri. Mas nesse caso aqui vocês sabem que sempre que a gente tiver ali o verbo mais o clítico do pronome, a gente não necessariamente necessita do pronome em si. Tá? Então eu posso perguntar direto ali, né? Zei está e assim por diante. Que é para eles, Lori. Foram vocês que falaram? Mais uma pergunta. Então, o que eu tenho que ver aqui? É sobre quem? É sobre vocês. Se é sobre vocês, eu vou lá na tabela e vou ver o que ficou para o vualtri. Eu sei que está lá siu, a pergunta no verbo ser. Por que a gente está trabalhando tudo com verbo ser, né? Siu está... Deixa eu mudar o teclado aqui. Siu está... Aqui eu posso adicionar siu está vualtri. Que falaram? Que havi para lá, tá? Então eu vou ter que... Porque falaram? Falaram é o verbo que está no particípio. Vocês sabem que eu preciso, para fazer particípio, tanto no vêneto quanto no italiano, um auxiliar. Tá? E nesse caso aqui é o auxiliar ter, o auxiliar gaver no vêneto e avere no italiano. Senão não forma passado. Tá? Ele não esteve no trabalho na segunda-feira. Ela não esteve no trabalho na segunda-feira. Bom, aqui não tem pergunta, então não tem interrogação, não é pergunta, tá normal. Não precisa utilizar aquela tabela das perguntas. Ela não esteve. Ela no lazer está, né? Ela no lazer. E aí coloca o está. Ela no lazer está. Inte lavoro, com apóstrofo, né? Inte lavoro de luni.
Então lembrem que sempre que a gente tiver que utilizar essa preposição que no português a gente fala na segunda-feira, na terça, principalmente com dias de semana, vai ser de mais o dia da semana, de lunes, de martes, de miércoles, né? E assim por diante. Então, aqui finalizamos a revisão, vamos lá para o próximo. E sim, nós tínhamos parado nesse daqui. Tá? Então vamos ver direito novamente. Gaver, indicativo presente. Verbo ter, né? Presente indicativo. Vimos o verbo ser, agora é necessário que a gente também tente, digamos, entender, compreender, né? Decorar esse verbo ter, porque ele é muito utilizado, né? Para quase sempre a gente está falando com o verbo ter, se não com ele, enfim, né? Utilizando ele como verbo principal, mas como auxiliar. Então é necessário. Migó, titegué, com acento, sempre lembrem de colocar o acento, tá? Porque senão ele vira dativo e não faz sentido, tá? Titegué, luelgá, elalagá, nuantriguemo gavemo, os dois são iguais. Voaltrigavi, lorigá e lorelegá. Vocês vão ter que lembrar que esse daqui é o eles, esse aqui é elas. Tá? Então, nós temos tudo isso daqui. Bom, passamos para a negação, minogomia. Então, sempre lembrem o quê? Coloca a primeira negativa depois do pronome e aí a outra, a última negativa depois do verbo. Tá? Sempre funciona assim. E aqui nós temos as interrogações, que vão seguir o mesmo modelo, o mesmo padrão para todos os verbos. Então, goi, mi, getu, ti, galulu, galaela, gemoino antri, gaviu voaltri, gai lori e gale lore. Muito bem? Então, a partir disso, eu peço para que vocês escrevam uma frase na afirmativa. Pode escrever aqui no chat. Vamos ver as frases aqui. Então, migondi, eu tenho um dia, né? Ele alega um toso. Então, Victor lembra que tudo que tem som de Z no Vêneto tem que ser escrito com a letra Z, porque senão aqui fica tosso. Ele alega um toso, miga um can, Dugatti, né? Para o plural feminino, masculino, Maria também pode escrever com U. Se não, se fosse feminino, daria para escrever com dó, sem acento, sem problema, não precisa do acento. Monossílabas, via de regra, não tem acento, tá? Só se for algo específico por conta de alguma coisa. Né? Geralmente vocês vão ver as monossílabas que a gente tem o nosso acento, eles são justificáveis. Ah, porque senão tem outra palavra que... Tá, luelga um toso, luelga um cam, ela larga um cam e igual bebê estou vindo. Exato, isso aí. Muito bem, pessoal. Então, claro, às vezes são erros ali de grafia que a gente só vai corrigindo com o tempo, né? É normal. Vamos lá, passamos. Então, tentem agora converter isso para interrogativa, no antriguemo arsenal. O Arthur escreveu, também tá certo. Interrogativa, vamos tentar interrogar. Pode ser essas frases que vocês escreveram na afirmativa. Geto bevestu vin, né?
Gemo no antri Arsenal, Gemo no antri uma casa. Jefferson só coloca o i, né? Gemoi. Essa aqui é a interrogativa. Olha ali, ó. Gemoi. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Primeira do plural. Gemoi. Goi é um can, edu gatti, goi mi fame, galail é um can. Tá? Então a lógica é essa aí mesmo. Passamos e vamos para cá. A atividade acredito que a gente não fez, porque já estava no final da aula. Vou colocar aqui na tela para vocês a atividade 29. Primeiro a gente dá uma olhada no que é preciso fazer. Responde em Veneto, ou seja, vamos responder. Andiamo avanti, guardiamo qua. Se ti e i tuoi amici avevi visto un libro, cosa dizio? Se ti e i tuoi amici avevi visto um livro, cosa dizio? Então, aqui, claro que vocês vão ter que responder com os pronomes adequados, né? Ti e i tuoi amici, ele se encaixa em qual pronome? Em voaltri, né? A pessoa está perguntando se vocês viram alguma coisa. A resposta contundente é que inicia com no antri, né? Por exemplo, nós vimos um livro. Então é isso que o exercício está pedindo, para que vocês respondam as perguntas com os pronomes certos e utilizando também a estrutura, né, que foi passada até agora. Se te è un auto scur e che te tocca contare agli altri, come che contito? Então aqui, ó, se você tem um carro preto, né? E você precisa contar os demais. Como você conta isso? Porque o ge ele também vai servir não só como dativo, mas objeto, né, indireto. Enfim, ele vai também pode servir para falar isso, aquilo, disso, né? Como é que você conta a respeito disso, etc. Ele tem duas funções. Então não preciso falar come conti to questo, que parece aquela coisa meio Frankenstein, né? Aquela coisa que a pessoa não sabe falar direito, então ela usa questo, questa para tudo. Então não, come ge contito, como você lhe conta ou conta isso. As duas traduções estariam lhe não, né? Porque nesse caso lhes conta poderia ser também a tradução, tá? Lhes conta, porque nós estamos falando sobre os demais. Então seriam eles. E também pode ser a tradução do objeto indireto falando como você conta isso a respeito de você ter um carro preto, tá? Passamos. Come dígito in Veneto. Vocês não têm uma casa. Bom, aqui já está claríssimo, né? Que demanda se può fare esta resposta? Ou seja, que pergunta a gente consegue fazer a essa resposta? Nós temos uma resposta aqui. Vocês já vão ter que fazer uma pergunta em Vêneto para ela, tá? A resposta é essa, tem que ser a pergunta aqui. E que demanda afeto para esta resposta? Tem outra resposta, tem que fazer mais uma pergunta para essa resposta aí. Portanto, eu passo o link aqui e vamos fazer agora. Tá, o link está no chat, eu vou colocar também no nosso grupo aqui, a atividade 29.
mia rivale
já fizeram, quanto os demais também vão concluindo, eu já faço a correção aqui para nós. Vou colocar na tela. Lá para o primeiro. Come dígito in Veneto, quer dizer, o primeiro que eu tenho aqui, né? Não, primeiro aqui, ó. Se ti e i tuoi amici avevi visto un libro, cosa dici? Tu não abbiamo visto um livro. Exato, essa aqui seria a resposta padrão, tá? Então algumas pessoas escreveram, claro, sem o pronome também serve, não tem problema, não tá errado, vocês sabem que não, né? Abbiamo visto um livro. No altri, ó, só não pode fazer isso daqui. Eu não sei, por enquanto eu não tô vendo no individual, então eu não sei quem fez, mas a pessoa provavelmente vai saber que fez, tá? Não pode confundir, utilizar e essa forma com i no final. Isso daqui é para perguntas, tá, pessoal? Vocês estão respondendo, então não tem como perguntar. Isso aqui é para pergunta, então esse aqui, na hora que a gente está fazendo, escrevendo uma afirmativa, é proibido. No altri avemo visto um livro. Aí depois no altri avemo visto um livro, tá. Ok, ó, por exemplo aqui... No altri avemo visto um livro. Até aqui tá ok, tá? Porque em Vêneto também pode ser libro. Os dois estão valendo, são duas variações que existem em Vêneto. Então a gente só coloca a fórmula aqui. Essa parte aqui, então a gente vai ter que mudar um pouco. Tá? Deixa eu já pegar as outras frases aqui e eu já coloco para vocês. Enquanto os demais também vão completando. Tá, então aqui continua. In Veneto outro vocabulário. Tá? Então, no altri abbiamo visto um livro de saviezza, para ciência, saviezza. No altri abbiamo visto um bel livro, certo? Só vamos colocar então a nossa fórmula aqui. E no altri abbiamo visto um livro. Exato, né? Não tem muito mistério aqui. Vamos ver se alguém escreveu mais coisas. Acredito que esteja ok. Bom, vocês já viram qual mais ou menos o padrão. Tá? Vamos lá para 2. A 2 se te quer um auto escuro e que te toca contar agli altri come che contito. Estou lendo aqui, me igual um auto escuro, me igual um auto escuro. Exato. Então, só um erro ali que teve, mas foi um erro que eu percebi de grafia. Go não se escreve com H, tá? Porque ele não tem utilidade, né? Qual que é a diferença de escrever assim e escrever assim? Né? Então, ele é escrito assim, migo, porque não precisa do H. Então, o H ele só necessita realmente em locais que a gente não tem como formular aquela pronúncia daquele jeito. Por exemplo, né, eu preciso dele aqui, definitivamente, porque se eu arranco ele daqui, ele fica J. Mas eu não quero J, eu quero G. Né? Ou assim, G também, né? Se eu arrancar ele daqui, ele vai ficar J. Mas aqui fica Gó. E se eu tirar ele daqui, fica Gó também. Então, não tem necessidade. Por padrão, na grafia oficial, não se escreve com H. Então, não precisa do H. Tá. Passamos aqui depois na 3. Come dígito in Veneto, vocês não têm uma casa.
Vou copiar aqui a primeira. Vocês não têm uma casa. Então, certo, como nós tínhamos dito aqui. Wollte noch vi. Só vou fazer algumas correções. Então, o acento Gavi, ele vai ter que ser aqui, tá? No final. Wollte no. Esse aqui é do italiano, tá? Não existe non. Wollte no Gavi e aqui na casa. Wollte no Gavi na casa. Isso. Os demais escreveram também assim. Só não esqueçam de colocar os acentos, tá? Wollte no Gavi, porque assim fica Gavi. No Gavi, na casa, ó, e com Z. O Vêneto não pode escrever S onde vai Z, tá? Som de Z. Também aqui, ó. Wollte non gaveste mel na casa. Não, vai lá para a tabela, pessoal. Olhem as tabelas antes de fazer o exercício, tá? Elas estão lá. Essa aqui do verbo ter, se não me engano, ela tá lá na última aula, na aula 11. Então tá lá, Wollte no Gavi. No Gavi. Mia, aí tá certo, só coloca o acento, porque senão vai confundir com o possessivo, tá? Wollte no Gavi mia na casa. Wollte no Gavi, tá? Então essas aqui serão as formais. Muito bem. Vamos lá para 4 agora. Que demanda se pode fare para esta resposta? Aqui todo mundo fez, né? As perguntas para essa resposta. Sì, ho fame e vou mangiare um pouquinho. Então, eu só vou colocar algumas para a gente ir corrigindo. Ó, percebem? Vocês conseguem perceber o que tem de errado aqui? A primeira coisa que tem de errado é que não é uma estrutura interrogativa. Tá? Então, bastava ir lá na última aula que a gente teve, tá lá a tabela também. Vocês não podem interrogar assim. E se a gente fosse afirmar, tá? A gente precisaria consertar isso aqui, ó. Ti teghe fame. Isso aqui é uma afirmação. Mas na hora da pergunta, então eu poderia fazer assim, ó. Ti tegheto fame. Essa é a pergunta. Então jamais vocês vão conseguir utilizar a estrutura afirmativa para interrogar. Esse é um erro gramatical que não tem como fazer. Jefferson. Professor, nas 3 últimas frases, o Wollte no Gavi na casa, qual é a diferença ali? Eu vi que na última tem o Mia junto, né? Sim. Wollte no Gavi na casa. E depois temos a mesma aqui, né? Wollte no Gavi na casa, Wollte no Gavi mia. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que a gente está utilizando o modelo integral aqui para negação, né? Utilizando as duas negações. Então, esse aqui fica um negativo um pouco mais formal, né? Enquanto esse daqui, ok, mais coloquial. Mas dá para utilizar todos eles, não tem diferença nenhuma. Ok, obrigado. Então, aqui estrutura, vocês sabem, essa aqui vai ser excluída para a hora da interrogação. Vocês precisavam interrogar, né? Vamos ver. Não foi o único que fez assim, né? A outra pessoa aqui também fez. Ó, aí alguém utilizou até um pronome errado aqui, ó. Cuidado, tá? Porque o Vêneto, não existe tu no Vêneto, tá? Então é ti. Ti teghe, só que essa aqui também. Se eu for corrigir ela, mesmo assim, ela fica na estrutura afirmativa. Ti teghe fame e mangiará um pouquinho. Pronto, isso aqui é a interrogação. Se eu fosse fazer uma afirmativa, seria, né? Eu até poderia cortar a maior parte de tudo isso e colocar ghetto fame. Essa é uma interrogativa. Depois, se eu quisesse perguntar lá com o manhar, se fosse no presente, eu perguntaria manito um pouquinho, tá? Então, nós vamos ter que cuidar isso aí mais. Ti teghe fame. Ó, uma pessoa escreveu ghetto fame. Quer dizer, mais do que uma, né? Só vou corrigir aqui. Então, não vai acento, tá? Alguém escreveu com acento. Esqueçam de colocar acento em tudo, não vai acento, tá? Ghetto fame. Acento coloquem realmente naquilo que é necessário. Senão, não. Ghetto fame. Isso aí. Depois uma pessoa escreveu, ok, certo, ghetto fame. Ghetto ti fame também. Percebam que nós temos duas respostas aqui 100% corretas, que elas diferenciam. Talvez isso poderia causar alguma dúvida em alguém.
Então eu coloco aqui, ó, getto fame, getto ti fame, ó, não tem diferença nenhuma. A única coisa é que nós temos a ênfase do pronome, pode ser utilizado também, as duas estão formais, estão corretas. Tá? 5 e última pergunta. E que demanda afeto para esta resposta? Sì, avemo vinho rosso e bianco. Então a resposta foi sim, temos vinho tinto e branco. E a pergunta, vamos colocar uma pergunta feita para isso. Waltri, Gavi vin estaria correto se estivesse na interrogativa. Aqui é uma estrutura afirmativa de novo. Então sempre dê uma olhada lá nas nossas tabelas, tá? Então, deixa eu ver se tá aqui também. Tá, beleza. Vamos consertar aqui, ó. Na hora da gente fazer a pergunta com o verbo gaver, lá pro Walter tem que botar o o aqui, senão não funciona, é gavio. Walter, gavio, vim? Pegar uma outra pergunta que foi feita. Ó, gemo in entre vinho rosso e bianco? E a resposta foi sim. Sì, avemo vinho rosso e anche bianco. Muito bem, essa poderia ser feita, né? Porque seria uma pessoa perguntando para o coletivo. Gemo in entre vinho rosso e bianco? Alguém responderia, sì, avemo vinho rosso e bianco. Aqui tá tudo certo, não tem problema. É isso mesmo. Essa é a estrutura que se usa. Aqui também, tá? Vamos mudar. Não existe essa declinação em vêneto, gavesti, gavaresti, como no italiano, tá? Avresti, essas coisas não existem no vêneto. Então, gavio. Gavio vin rosso e anche bianco. Também essa daqui, ó. Não vai ser enquadrada aqui. Nós vamos ter que mudar. Gavê, não. Vai ser gavio, tá? Com o Walter. Vamos ter que mudar isso aí. Tá. Bom, vocês já viram qual é a fórmula certa. Mais algumas pessoas responderam com alguns errinhos ali, mas a fórmula certa é essa. Então, nós temos o verbo ter, né? Migó, titegué. Depois vamos lá pro lu, elgá, ela, lagá. No antri, gemo ou gavemo. Voaltri, gavi. E por último, lori, igá e lore, legá. Isso daqui a gente sempre vai ter que utilizar, né, essas formulações, nesse caso aqui para as afirmações e para todos os outros verbos. Os outros verbos eles declinam quase idênticos, né, a isso. Migó, mi canto. Titegué, claro que aqui a gente está trabalhando com o verbo ter, que ele é um verbo irregular, então ele muda em algumas coisinhas. Mas se fosse tite canti. Luelgá, colocamos aqui lu, el canta. E o mesmo por feminino também, né? Ela la canta. Quando vier para cá, eu tenho duas alternativas. Que vai ser o quê? Pode ser no antri ou no antri cantemo. Tá, duas alternativas para o verbo ter. Para o restante dos verbos não tem alternativa nenhuma, é só uma, cantemo. Voaltri, gavi. Então, voaltri. Nesse caso aqui ficou gavi, porque vocês lembram que eu fiz a explicação lá que ele era irregular. Então, os verbos irregulares com o voaltri, ele finaliza com um i acentuado. Mas se for verbos regulares, que é a maior parte dos casos, ele vai fechar com e. Canté. Aqui vai ficar o lori e canta. E lore le canta. Le canta. Depois a gente vai ter as perguntas também, né? João, por favor. Então, só para confirmar,
o, os pronomes que não necessitam como é que é o crítico? É o mi, o nuantre e o altre. Eles não precisam. A pergunta é se eles não precisam do clítico, isso? Isso. Tá. Não, não necessariamente. Eles não necessitam, tá? Dos clíticos. Não necessariamente. Aí os outros, isso é obrigatório, né? Os outros sim. Isso aí. Certo. Vou colocar uma pergunta aqui também. Galo, gala, gavemoi ou também gemoi. Gavio. E aqui no final essas vão ser gale para masculino, plural, gale, feminino, plural. Então o que nós temos? Aqui tem toda a pergunta, claro, para o verbo ter. Isso aqui também declina para outros verbos, são perguntas no presente. As perguntas no presente eu faço justamente com o próprio verbo. Tá? Então eu vou pegar lá o verbo vir, né, que também é um verbo irregular. Venhar é o verbo. Vamos colocar aqui, ó. Verbo venhar, verbo vir. Venhoi, goi. Venhoi, venho, mais i no final, tá? Essas são sempre essas regras. Coloca i sempre no final de toda a conjugação com na primeira do singular, quando eu vou fazer a pergunta. Venhoi, venito, galo, venhelo, mesma coisa, só que pro feminino, venha lá, venhemoi, gavio, venio, gali, vai ser isso aqui, só que no plural. Venheli, venhele. Então, eles vão seguindo sempre o mesmo padrão. Goi, venhoi, ghetto, venhito, galo, venhelo, gala, venhela, e assim por diante. Fora disso, aí não é pergunta, tá? Tá gramaticalmente errado. E também, depois a gente tem lá as nossas perguntas na hora dos verbos regulares. Né? Por exemplo, parlo, vamos deixar aqui na afirmativa, parlo, parli, sem os pronomes eu estou colocando para facilitar. Depois, parla, para lu, ela, parlemo, parlé, que daí ele já fecha diferente, porque é um verbo regular, tá? Parlé. E aqui também fica igual, parla e parla. Bom, quando a gente vai lá para interrogar, verbo regular, parlui, parlito, parle, vamos tirar aqui, colocar a forca, parlelo, e esse fica também, como vocês sabem, para o feminino, só muda aqui, ó, parlela, parlemoi, para leo, sempre com o no final, para o voaltri. Essa pega aqui e só coloca no plural. Parleli, masculino. Parlele, feminino. Então, são essas as estruturas. Esse é um verbo, os dois verbos irregulares, gaver e venhar, e esse é um verbo regular. Então, toda a conjugação da pergunta, enfim, e também da afirmação
dos verbos regulares vai seguir esse padrão aqui e os irregulares esse padrão aqui. Bom, agora vamos aqui para o indicativo passar, porque também apareceu lá no texto, tá? O que acontece? Ele vai servir para quê? Isso aqui, nós temos migo avesto, titege avesto, luelga avesto, elalaga avesto e assim por diante. Percebam que nós temos o verbo ter no presente e aí depois nós vamos ter o verbo ter lá no particípio. Tá? Então, são a junção dos dois. Isso serve para dizer eu estive, você esteve e assim por diante, tá? Quer dizer, esteve não, aí eu estou no verbo ser. Eu tive, você teve, ele teve, ela teve, tá? Migo avesto na malatia. Eu tive uma doença. Essa é a nossa formulação aqui. Então eu necessito sempre trabalhar com, óbvio, pronome, o verbo auxiliar, que nesse caso ele sempre vai estar no presente, e o nosso outro verbo lá no particípio, porque estamos falando de algo que já aconteceu. Tá? No português é o pretérito perfeito do indicativo. Walter Gavi, ó, percebam os acentos, tá? Comecem a anotar essas coisas, tem acento. Walter Gavi avesto, então não pode escrever sem acento. Loriga avesto, lorelega avesto. Aqui também, né? Ge. E assim por diante. Vamos tentar escrever uma frase com isso? Eu tive tal coisa, você teve, ele teve. Né? Vamos tentar escrever uma frase com o verbo ter mais o particípio avesto. Indicativo passar, para coisa sempre no passado. Eu tive, você teve, ele, ela teve, nós tivemos, vocês tiveram, eles e elas tiveram. Tentem escrever aqui no chat, por favor. Vamos ver. Ti visto um auto, exato, isso aí, né? Você teve, né, um carro no passado. Migo visto un auto vecchio, isso aí, Maria. Ernesto, ti visto na casa. Micael, migo visto un auto. Aqui a gente só vai mudar, enfim, não tá errado nada, só o vocabulário não existe no Vêneto blu, isso aí é do italiano, tá? No Vêneto a gente vai falar celeste, eu vou escrever aqui para vocês, azul. Tá? Celeste ou celeste. Vamos lá para o Pedro. Ti visto un cavallo e l'ha un bel can, tá? Um bel can. Bel can. Ele l'ha visto, tá? Esqueçam do una. Isso não existe no Vêneto, vai ser na. Tá? Então, ele l'ha visto na bea ideia. Que daí, nesse caso, eu sei que vocês não têm aí, provavelmente, daí a gente vai escrever bea. Ideia, no Vêneto vai ter acento, tá? Vai ficar aqui, ó, ideia. Na bea, ideia. No entreghiamo visto, sim, aí, ciel, com S. No entreghiamo visto un ciel celeste. Loro lega visto i gatti, né? Elas tiveram os gatos, tá correto. Bom, tudo bem, né? A estrutura vocês entenderam, as correções que eu fiz aqui foi do vocabulário, porque obviamente vocês têm um tempo para absorver vocabulário vêneto, tá? Então é normal isso, mas é importante que vocês entendam, saibam as estruturas, porque vocabulário depois a gente vai adicionando, né? É algo que funciona com o tempo, mas sem saber as estruturas também não adianta saber palavra perdida, que não vai agregar em nada.
Certo, passamos aqui. Vamos lá para a negação, vocês sabem como funciona, tá? Minogó avesto mia. Então, vai seguir a mesma estrutura, só coloca em caixas negativas, né? Ou não, depois do pronome, aí depois o mia lá após o verbo, né? O último. E aqui nós temos as perguntas. E como é que funcionam as perguntas? Ó, vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós temos que ter sempre para fazer passado, tanto no vêneto quanto lá no italiano, né? Ou em muitas outras línguas também. A gente precisa de um auxiliar que esteja no presente, tá? Isso aqui está tudo no presente. Goi, ghetto, galo, gala, bababá. Só que daí a gente depois coloca o outro verbo no particípio. Esse aqui está no passado. Então é assim que faz a estrutura. E aí aqui eu adicionei também os pronomes, né, para dar aquela ênfase. Então, goi avesto, senão assim já funcionaria, tá? Mas se vocês quiserem dar ênfase, pode utilizar os pronomes no final. Goi avesto, ghetto avesto, galo avesto e assim por diante. Isso aqui está perguntando o quê? As perguntas, né? Você teve, eu tive, ele teve. Então, tentem escrever. Pode ser tentando fazer a interrogativa daquilo que vocês já escreveram aqui na afirmação. Tentem interrogar. Olha ali, ó. Goia vesto skei, exato, né? Tive dinheiro. A Maria, goia vesto meu auto vecchio, tive um carro velho. Ghetto avesto um cavalo, você teve um cavalo. Ghetto avesto ti na casa, goia vesto meu um auto ceste. E assim por diante, tá certo, tá? Então sempre lembrem disso que vocês estão fazendo. Aqui só Isabela, desculpa, a gente vai ter que utilizar com o lore, a gente vai ter que utilizar esse aqui, ó. Gale, tá? Que é o feminino, porque esse daqui é o masculino. Então, tu utilizou certinho ali o pronome, né? Lore, só depois a gente precisa utilizar também a interrogativa do verbo com o clítico, que esse aqui abaixo, que é o gale, com E. O feminino sempre vai acabar com letra E, tá? Então, lore, gale, avesto e gatti, aí fecharia ok, se não tem que mudar o pronome, tem que botar lori com I, que aí a gente tá falando de ou só homens ou grupos mistos, né? Lori. Gala avesto un auto, mi nogo avesto un lavoro, gemo e avesto no antri un bel di. Exato, isso aí. Parabéns. Vocês fizeram bem certinho, tá? Muito bem. Vocês querem, eu sei que tá no horário ali da pausa, enfim, vocês querem fazer uma pausazinha de 5 minutos, alguma coisa? Coloquem aqui no chat, se vocês quiserem. Querem? Tá bom. Porque eu sei que é um conteúdo que, quando a gente fala de gramática, é um pouco maçante, mas não adianta, né? A gente não vai aprender também se não falar disso. A gente combina a história, mas também vem a parte que tem que botar a mão na massa para a gente tentar aprender, né? Senão vira só palestra. E acho que não é isso que vocês querem, né? Então, e é errando que se aprende. Vamos lá. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.